Olá, eu me chamo Letícia, designer digital aqui da Impulsione, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o assunto de identidade visual e por que a sua empresa tem que ter uma identidade visual bem definida. Primeiramente, a gente vai começar a falar o que é identidade visual. Bom, identidade visual, ela traz a sua empresa, traz para a sua empresa toda a essência e assim consegue transmitir o propósito que a sua empresa tem visualmente como uma comunicação visual para o seu público. E assim o seu público conseguir ter uma simpatia, conseguir ter uma proximidade com a sua marca. Então a identidade visual serve bem especificamente para isso, para trazer uma proximidade com o seu público e quando ele olhar para a identidade visual, olhar para as cores, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, já vai remeter à sua empresa, ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço. A identidade visual é muito importante. Ela vai trazer para a sua empresa mais credibilidade e confiabilidade para os seus clientes. Por quê? Porque a identidade visual bem definida mostra que você está preocupado com como as pessoas vão olhar para a sua empresa, como as pessoas vão pensar e como elas vão imaginar a sua empresa. Quanto maior a presença de elementos, tipografias, cores na vida dos seus consumidores, mais eles vão querer consumir os seus produtos e assim querer adquirir ou saber mais sobre os seus produtos. Um exemplo prático disso é a Nubank. Hoje, quando você vê a cor roxa, provavelmente já deve lembrar do roxinho, o queridinho de todo mundo, que é o Banco Nubank. E também eles utilizam o ícone, o logotipo, que é o NU. Então, se você lê NU, você já lembra da Nubank. E também, se você olhar o ícone, vou deixar aqui, você pode perceber que ele tem uns entrelaçados entre ele e tem umas formas mais arredondadas, o que traz uma conexão maior com o público, trazendo uma fidelidade, uma leveza, uma transparência, que é muito isso que a Nubank quer transmitir. Então, quando você tem um IDV bem definido da sua marca e do seu produto, provavelmente as pessoas já vão lembrar no subconsciente que aquela cor ou as formas que você utiliza já remetem à sua marca, à sua empresa. E uma pergunta que fica é como eu vou trabalhar a minha identidade visual no dia a dia e na prática? Uma das coisas que eu indico é você cuidar com as informações e com a estratégia da tua identidade visual. Porque depois que ela for definida e você colocar em prática, tudo que você for fazer na sua empresa em relacionado à comunicação visual vai ter que seguir o padrão da tua identidade visual. Ela também vai ser a base para a criação de qualquer tipo de conteúdo da sua empresa relacionado à comunicação visual. O primeiro passo que eu deixo aqui é que você precisa ter um manual de marca. Ele vai te ajudar e te orientar para onde você deve ir a cada etapa da sua construção visual. Faça um briefing, pega um papel e escreva as características do público do seu negócio. Quem é esse público? O que ele deseja? Até mesmo o que você espera deles? Quem são os concorrentes? O que os concorrentes estão fazendo? Tendências de mercado? E até mesmo qual o diferencial da sua empresa? Faça um mapa mental e assim você vai conseguir entender qual o melhor caminho o seu negócio deve seguir. Em seguida, faça um benchmarking. Esse processo vai analisar as práticas do negócio dos seus concorrentes com as práticas do seu negócio ou de empresas em geral. Faça um brainstorm com a sua equipe. Brainstorm nada mais é do que uma chuva de ideias. Coloque a sua equipe numa sala, bote eles unidos lá, coloca papel no chão e faz eles colocarem as suas ideias no papel, sendo elas boas ou não, e assim vocês vão conseguir chegar no conceito final e traçar os caminhos em qual vocês devem seguir para conseguir construir uma identidade visual muito mais poderosa. Também faça uma pesquisa pela sua buy persona. Isso vai ajudar a representar os clientes ideais para a sua empresa. Vai trazer informações demográficas, comportamentos, padrões de comportamentos, estilos de vida. Isso vai facilitar com que você consiga alcançar o seu público ideal. Com isso, entendendo o padrão de comportamento do seu cliente, entendendo o estilo de vida dele ou até mesmo atitudes que ele toma, preferências, entre outros, você vai conseguir entender qual é o caminho que a sua identidade visual deve seguir. Por exemplo, a Nubank. Como ela seria se ela fosse mais formal, porém quisesse alcançar um público mais informal? Eu acho que não daria certo, né? Depois de todo esse processo teórico que você fez, que você estudou, a sua equipe trabalhou muito para chegar até um conceito final, chegou a hora de a gente ir para a parte prática do seu IDV. O que um IDV deve conter? Bom, imagine comigo um pintor. Ele tem um quadro, uma pintura que ele fez e ele vai colocar lá cores específicas, tipos de formas. Ele desenhou, colocou vários tipos de elementos, colocou as cores que ele mais utiliza, sendo elas cores mais quentes ou cores mais frias, e no final ele criou aquela imagem. No caso, a imagem, com todo esse contexto, é a identidade visual.
A logotipo seria a assinatura dele no final, lá nessa peça, lá nessa pintura final. E o brand é todo o contexto final que ele chegou até aquela pintura, por que ele chegou até naquele conceito da pintura, seja uma pintura de paisagem, enfim. Mas para contextualizar melhor, a sua identidade precisa ter paletas de cores, padrões de tipografia, padrões visuais, elementos. Muito importante também é a assinatura da sua empresa, que seria o logotipo, o ícone também, que é muito utilizado no meio do digital, e entre outros elementos que compõem a identidade visual. Que bom que você chegou até o final! Então, se você chegou até o final, você precisa criar uma identidade visual. Se você não tem uma pessoa específica que faça na sua empresa parte da identidade visual ou até mesmo do design da sua empresa, contrate um profissional ou uma agência como a gente para fazer todo esse trabalho para você. A gente cria toda essa parte teórica e processo prático com você também e no final nós vamos te entregar uma identidade visual completa do seu negócio. No link aqui abaixo está o site da nossa empresa, da Impulsione. Nós temos uma aba de identidade visual, onde você pode acompanhar alguns dos nossos trabalhos que já foram realizados e entre em contato se você tiver mais interesse. Muito obrigada e até a próxima!